Olá, gente boa! Tio Julião aqui com mais uma dose de língua portuguesa para você. Vamos falar um pouco sobre encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo. Você que tem acompanhado os meus vídeos sabe que já falamos a respeito de fonema, que é a menor unidade sonora de uma língua e que o fonema estabelece a diferença de significado entre as palavras. Você já acompanhou também na minha fala que fonema é som. Letra é o sinal gráfico que representa o som. Até fiz uma musiquinha. Você pensa que fonema é letra? Fonema não é letra, não. Fonema é sonoridade. A letra é sua representação. E nisso, quanto à letra, nós temos vogais e consoantes. No caso de fonemas, nós temos vogais, semivogais e consoantes. No caso de vogais, vogais são os fonemas produzidos livremente, isso é, sem obstáculos que se oponham à passagem da corrente de ar. Ah! Entende? Tranquilo. No caso de semivogais, já são os fonemas que se juntam a uma vogal para formar uma única sílaba. Não sei se você chegou a ver em outros vídeos meus que a sílaba é um fonema ou um grupo de fonema pronunciados numa só emissão de voz. Então, quando eu falo coração, ó, coração, beleza? E aí, nesse caso, você tem a vogal como base, certo? E nesse caso aqui, no coração, você tem o A como vogal, ou an, né, como vogal, e você tem o o como semivogal. Coração, percebeu? Coração. E as consoantes são os fonemas que se produzem depois que a corrente de ar vence um obstáculo que se opõe ao som. Você vai reparar aqui, ó, se eu falasse oração, o passou, certo? Agora, se eu falar coração, ó, o ar já não foi livremente, como ó, percebeu a diferença? Então, aí você tem uma situação dessa. E nesse contexto em que temos vogal, né, semivogal e consoante, nós temos o encontro vocálico e o encontro consonantal e temos o dígrafo. No caso, o encontro vocálico, ele é o agrupamento de vogais e semivogais. Você vai reparar, por exemplo, coisas como reuniu, família, porão, cotidiano, próprio, saía, aí, quadrinhos. Então você vai perceber que nessas palavras você tem letras vogais que estão se agrupando e você tem semivogais que estão ali também agrupadas, certo? E nesse contexto nós temos o ditongo e nós temos também o tritongo e temos o hiato. Lá na frente nós vamos falar um pouco melhor sobre cada um deles, sendo que o ditongo é o agrupamento de uma vogal e uma semivogal ou de uma semivogal e uma vogal em uma única emissão de voz, ou seja, sílaba, em uma única sílaba. No caso do tritongo, já é o encontro de uma semivogal com uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. Então, enquanto no ditongo você tem jornais, ó, jornais, nais, nesse nais você tem o AI como ditongo. Em Paraguai você tem o AI, certo? Numa única emissão, sílaba, lembra? Única emissão de voz. Então você tem o U é um semivogal, uma semivogal, A é uma vogal e I é uma semivogal. Paraguai. Então nós temos nesse caso aqui uma explicação rápida sobre ditongo, sobre tritongo e agora falando sobre hiato.
Hiato já é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Por exemplo, saúde. Você percebe que do lado do A está o U, sendo que o A foi separado e aí você tem o saúde. Perfeito? É como ciúme. O I está ao lado do U, mas você lê em quantas sílabas? Si, U, me. O I está numa sílaba, o U está numa outra sílaba. Então, nesse caso aqui, nós temos o encontro vocálico. Quanto ao encontro consonantal, o encontro consonantal já é o agrupamento de duas ou mais consoantes em uma mesma palavra. Por exemplo, palavra. Então, você tem PA, LA, no VRA você tem o V e o R. Você tem o som do V e o som do R na palavra. Palavra. Sempre. Você tem o P e o R junto ao E ali. Então, sempre. Aí você tem, no caso, numa mesma sílaba, que foi o que eu mencionei aqui, e em sílabas diferentes. Outros exemplos de encontro consonantal. Crédito, cobrar, né? Bíceps, né? Morte, né? Você tem adjetivo, né? Você tem grama, obstáculo, tributo, pasto, decepção. Então você percebe que essas letras elas estão agrupadas, certo? E elas estão numa mesma sílaba ou em sílabas diferentes. No caso do dígrafo é um pouco diferente. Por quê? Porque enquanto no encontro consonantal você tem as letras com sons diferentes, no caso do dígrafo você tem duas letras representando um único fonema, tá certo? No caso, filho, lho, é o único som. Sonha, é o nha, é o único som. Escolha, é o único som. Turrona, ron, é o único som, né? Você tem, por exemplo, bicho, xô, é o único som, né? Quem, você não tem o som do Q e o som do U. Você tem o é um único som, tá certo? Então, nesse caso, nós temos o dígrafo, certo? E é bom não confundir o dígrafo com o dífono. Por exemplo, no caso, o dígrafo é quando duas letras elas têm o som de um só fonema, tá certo? E o dífono é quando um fonema ele tem o som de duas letras, como por exemplo táxi, sexo, mas aí é um outro assunto. Então nós vimos aqui uma fala sobre encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais uma dose de língua portuguesa.